Bom, são 14 horas, então como a aula está sendo gravada, eu vou começar aí me identificando para depois colocar a aula posteriormente no Moodle. Bom, então eu sou o professor Paulo Darnes, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Eu vou começar a aula então dividindo aí a minha tela, certo? Para poder colocar a apresentação do PowerPoint. A qualquer momento aí, se quiser fazer alguma questão, Danilo, é só abrir o microfone. De vez em quando eu vou estar olhando aí no bate-papo, ver se tem alguma questão também. Bom, o que nós estudamos até agora, né? Nós começamos então estudando aí o redesign, que basicamente é pegar o controle PID, que foi desenvolvido como um controle contínuo, e discretizar o controlador. Certo? É a metodologia mais fácil aí de projeto de controle digital. Nós também vimos ali, assim, meio por cima, né, o projeto no plano W. Não acabamos usando, fizemos só um exemplo, né, mas vimos essa metodologia que é uma etapa um pouco melhorada do redesign, digamos assim. E por último, nós vimos ainda o princípio do modelo interno, que basicamente nós utilizamos para projetar um controlador chamado controlador ressonante. Em todas essas três métodos aí, nosso método de projeto foi basicamente escolher o tipo de controlador, certo? Escolher a função de transferência do controlador e depois, com esse controlador, ver se nós conseguimos atender a especificação do sistema em malha fechada. Ok? Então, qualquer dúvida aí, vocês podem aí me interromper em qualquer momento, tá? Bom, nós também vemos três metodologias de controle, que elas são muito parecidas, certo? O princípio do tempo mínimo, controlador deadbeat e o modelo de referência. Nesses três tipos de controle, nós fizemos algo diferente do que vínhamos fazendo até então. Nós especificamos o que queríamos em malha fechada, para daí obter o controlador que realmente me reproduz o sistema em malha fechada. Certo? Esses três métodos basicamente são exclusivos aí de controle digital. Tranquilo? Então, a terceira etapa do trabalho foi um desses métodos, né? Para a gente fixar melhor esse método, nós vamos acompanhar um exemplo aqui de implementar o controle, o redesign, e também implementar o controle digital para um motor de corrente contínua. Então, eu vou passar esse exemplo aí com vocês para a gente reforçar aí essas metodologias de projeto, né? Esse motor, então, é um motor de 40 volts de alimentação. A sua rotação nominal máxima 3.600. O km 0,1 volt. Indutância de armadura 5 mH. Resistência de armadura 0,2 ohm. Temos aqui também o coeficiente de inércia 0,0078 e o coeficiente de atrito 10 micronewton metros radianos por segundo. Acabei esquecendo aqui a unidade do coeficiente de inércia, eu coloco depois aí. Esse basicamente é o motor dos kits da De Lorenzo, lá dos laboratórios de máquina elétrica. Então, primeira etapa para a gente estar projetando o controlador, obter a sua função de transferência, né? Então, esse modelo do motor de corrente contínua, vocês devem estar já bem habituados dos cursos de controle, né? O numerador para obter a função de transferência é km, e o denominador já está expresso aqui também, certo? Para obter a função de transferência da velocidade em função da tensão de entrada. Bom, para esse motor nós obtemos essa função de transferência, né? 0,1
sobre uma equação de segunda ordem, onde os polos desse motor em malha aberta está em menos 31,9 e em menos 8. Esse motor, apesar de ser segunda ordem, ele tem um polo dominante, ele responde de forma muito similar a um sistema de primeira ordem. Por quê? Porque um dos polos aqui é dominante. Esse polo é muito rápido, esse polo então é o polo dominante. Então aqui nós temos a curva de resposta do sistema para a entrada de grau em malha aberta. Então foi aplicado um degrau de 40 volts. Ele estabilizou em 200, na verdade acho que o degrau foi a metade, foi um degrau de 20 volts, ele estabilizou em 200 radianos por segundo. Então lembrando que 3 constante de tempo é quando o nosso sistema atinge 95% do valor de regime, Então aqui em 3 constante de tempo nós temos mais ou menos meio segundo. Aqui o diagrama de Boole, Então esse sistema na região plana ali ele tem 20 dB. A frequência de corte é mais ou menos quando esse valor cai para 17 dB, ou seja, menos 3 dB a partir de 20. Então 17 dB é a nossa frequência de corte desse sistema. Essa frequência está em 7,94 radianos por segundo, o que dá uma frequência aí praticamente de 8 radianos por segundo, uma frequência em hertz de 1,3. Então, a frequência ideal para amostrar esse sistema em malha aberta, variando aí de 10 a 20 vezes o valor da frequência de corte, seria de 13 a 26 Hz. Tranquilo, pessoal? Então, estou especificando aí um motor de corrente contínua e fizemos uma primeira análise do sistema em malha aberta, certo? Então, sua frequência de corte 1,3 Hz. A frequência mínima indicada para a gente estar mostrando esse sistema seria, então, 13 Hz. Se fosse 20 vezes, seria 26 Hz. Então, vamos voltar aí a... Bom, a primeira etapa para a gente ter uma comparação foi projetar um PI analógico. Então, para controlar esse motor de corrente contínua não é necessário um PID. Um PI já dá conta de controlar esse motor de forma satisfatória, certo? Então eu projetei um PI que tem o KP de 0,35 e um KI de 2. Então estou gerando aí a função de transferência do meu controle. Nós vamos chegar numa função de transferência de 0,35S mais 2 sobre S. Então se eu quiser agora obter essa resposta aí em malha fechada, eu multiplico então a função da minha planta pelo controlador. Isso fica então esse produto dividido por 1 mais o produto das duas ações de transferência. Bom, meu sistema em malha fechada agora vai ficar com 1, 0 e 3 polos. Então, se eu quiser obter agora a minha resposta ao degrau, eu obtenho a minha função aí em regime permanente. Desculpa, a minha função em malha fechada. Então, eu tenho um polo, um 0 e 3 polos, sendo que 2 são um par de polos complexos conjugados. Então aqui nós temos o gráfico da resposta do meu sistema em malha aberta e em malha fechada. Então note que meu sistema em malha aberta está respondendo como se fosse um sistema de primeira ordem. Em malha fechada eu tenho aqui um pequeno overshoot. Meu sistema oscila um pouco e já estabiliza. Então esse é o meu PI controlando meu motor de corrente contínua. Tudo certo aqui, pessoal? Eu não estou vindo a tela?
Ou eu perdi a tela aí com vocês? Acho que parece que perdeu a tela, né? Deixa eu tentar de novo aqui então. Uhum. Aqui no meu parece só algo escuro, né? Então vocês não devem estar conseguindo compartilhar. E eu não estou conseguindo desabilitar também, acho que deu algum problema aí. Bom, eu vou reinicializar, tá? Eu vou sair da sala, eu acho que a sala não vai ser fechada. E já entro de novo, tá? Eu acho que agora está indo, né? Opa, perdi a compartilhação. Beleza, agora eu creio que esteja indo. Eu vou revisar então o que nós já vimos rapidamente, tá? Então, nós estamos trabalhando com esse motor aqui de corrente contínua, que basicamente tem essas especificações do nosso motor do laboratório do kit da De Lorenzo, 40 volts, 3.600 RPMs, as constantes aí do motor, né? Aqui então eu estou obtendo a função de transferência desse motor em malha aberta. Vocês já devem conhecer essa função de transferência do curso de controle, né? Vocês trabalharam bastante já com motor de corrente contínua. Então, criando aí a função de transferência, é uma função com denominador onde não tem nenhum zero, né? E tem dois polos. Um polo em 30, praticamente em menos 32 e o segundo polo em menos 8. Então, é um polo dominante. Então, aqui aplicando a função step com 20 volts nesse motor, ele basicamente sai de zero, responde de forma muito aproximada a um sistema de primeira ordem, né, porque tem um polo dominante, e estabiliza ali em 200 radianos por segundo. De novo, diagrama de Bolt, então eu tenho aqui um ganho aí de 20 dB, né? E conforme a minha frequência de corte, então é menos 3 dB, vamos ficar com uma frequência de corte em 17 dB. Isso nos dá uma frequência de praticamente 8 radianos por segundo. Beleza? Continua compartilhando a tela, né? Então, 8 radianos por segundo dá 1,3 Hz. Então, se eu multiplicar por 10, eu tenho 13 Hz. Se eu multiplicar por 20, 26 Hz. Então, minha frequência ideal de discretização está entre 13 e 26. Para o sistema em malha aberta. Então, aqui eu tenho o projeto de um PI, de novo, né? Para estar controlando esse motor. Então, não é necessário um PID, um PI já dá conta. Onde eu tenho aqui um ganho proporcional de 0,5 e um ganho integral de 2. Então, tem a função de transferência do controlador, estou fechando a malha, certo? E aqui então eu tenho a função de transferência dele em malha fechada. Ele tem um zero e 3 polos. Um polo real e 2 polos complexos conjugados. Então vamos ver o gráfico da função step, né? Então eu tenho aqui em azul o sistema em malha aberta, e em vermelho aqui meu sistema em malha fechada. Então ele tem um sobresinal, um afundamento e depois ele estabiliza ali nos 200 radianos por segundo. Diagrama de Bode de novo.
Aqui o diagrama de Bode em azul do meu sistema em malha aberta, e em vermelho em malha fechada. Então vocês notem que em malha fechada a minha frequência de corte aumentou. Então se eu tentar utilizar aquela frequência que eu defini inicialmente para o sistema em malha aberta com esse sistema em malha fechada, eu provavelmente vou ter problemas. Por quê? Porque em malha fechada o meu sistema ficou mais rápido, a sua frequência de corte ficou maior. Então essa nova frequência de corte está perto aí de 35 radianos por segundo, que dá uma frequência de hertz em torno de 5,6 Hz. Ou seja, para o meu sistema em malha fechada, a frequência ideal de discretização está entre 56 e 112 Hz. Se eu aplicar só 13 ou 26 Hz, possivelmente eu vou ter problemas. Então aqui eu tenho um primeiro projeto aí de discretização. Eu escolhi uma frequência de 100 Hz, ou seja, período de amostragem de 0,01 segundo. Na discretização por Euler, nós vamos chegar numa função de transferência que tem um zero e um polo em 1. Então lembrem que o integrador em z ele tem um polo em 1. Esses coeficientes foram obtidos aí aplicando aquela discretização por Euler, né? Aquela aproximação da derivada de primeira ordem. Então nós chegamos no coeficiente B0, que é Kp mais Ki vezes Ts, e no coeficiente B1, que é menos Kp. Então defini de novo o numerador e denominador, obtive a função de transferência, que é 0,37 menos 0,35 sobre z menos 1. Certo? Então essa é a nossa função de transferência já discreta, né? Também discretizei aí a nossa planta, certo? Então eu tenho uma planta que está discretizada. Fechei a malha dessa planta com esse novo controlador. E obtive então a função de transferência aí do meu sistema em malha fechada. Aqui então eu tenho a comparação, certo? De novo, eu tenho meu sistema aí de malha aberta. Em vermelho, o meu PI analógico. E aqui em laranja, um pouco mais claro, se nós conseguimos ver uma função com vários degraus, né? É o nosso PI, né, discretizado aí por Euler. Vocês notem que a performance dele é um pouco inferior à do PI analógico, né? Os valores do PI foi ajustado manualmente, certo? Eu fui tentando os valores aí de PI e I, projeto aí de controle analógico, né? Como esse não era o foco da disciplina, eu não me preocupei muito com isso, certo? Mas o ajuste foi manual mesmo, do PI. Bom, uma outra coisa que nós fizemos aqui foi, o meu PI ele foi ajustado para um motor que tinha uma resistência de 0,2 e um coeficiente de inércia de 0,0078. Certo? Então ele foi projetado para esse motor aqui. Bom, para ver o quão bom é o meu PI, né, eu peguei aí e apliquei uma variação nos parâmetros. Ou seja, eu projetei o meu PI para um motor e apliquei em outro. Qual foi essa variação paramétrica? Eu diminuí a resistência à armadura pela metade e aumentei um pouco o coeficiente de inércia. Certo? E, novamente, eu fiz o sistema, nesse novo sistema eu apliquei, então, meu sistema em malha aberta, está aqui em roxo, então notem que o meu sistema em malha aberta agora tem um sobressinal. Em malha fechada, o meu pico aí, tanto do PI analógico quanto do PI digital, também aumentou, certo? Então eu posso comparar esse valor com os valores anteriores. Então, tanto o meu PI analógico quanto o meu PI discreto, eles perderam performance
quando eu peguei esse controlador e apliquei num motor um pouco diferente. Certo? Então, esse que foi nosso objetivo aí, ver o quão robusto meu controlador é para essa variação paramétrica. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, vocês ainda estão acompanhando aí, né? Não teve mais nenhum problema aí com o compartilhamento de tela. Então vamos continuando aí. Bom, para comparar então com o nosso PI analógico, nosso PI digital, nós vamos aplicar aqui, primeiro metodologia de projeto, o controlador de tempo mínimo. Certo? Então lembrem lá que no projeto do controlador de tempo mínimo, eu primeiro defino o que eu quero em malha fechada, para depois obter o controlador. Então, como nós vamos aplicar aí para um controle que a entrada é degrau, vocês devem lembrar dos slides anteriores, a função de transferência que dá a resposta mais rápida à entrada degrau é a função 1 sobre z. Então eu quero obter isso aqui em malha fechada. Certo? Então eu estou aqui discretizando de novo. Na verdade, que eu estou somente criando essa função de transferência, certo? É 1 sobre z. Estou criando a função diretamente no digital. Estou usando transfer function passando para ele demonstrar. Então eu estou criando essa função aqui em z. E vocês lembrem que a gente isolava, a partir da função em malha fechada, nós isolarmos a função do controlador, eu consigo controlar ele diretamente, a partir da função da minha planta e a partir do que eu quero aí em malha fechada. Então, eu calculo esse controlador, ele vai me resultar aí num controlador de segunda ordem, tanto no numerador quanto no denominador. Então aqui estão os coeficientes que vai resultar desse cálculo, certo? Então ele é de segunda ordem no numerador e segunda ordem no denominador. Então aqui eu estou criando a função de transferência do controlador. E estou obtendo também a minha função em malha fechada, certo? E vamos ver como que fica a resposta desse sistema. Bom, aqui então eu tenho de novo a resposta do sistema em malha aberta, do meu PI analógico e aqui do meu controlador de tempo mínimo. Então notem que o controlador de tempo mínimo, em um único step de simulação, ele sai do zero e vai direto aí para 200 radianos por segundo. Aqui eu não estou vendo Infelizmente eu não estou vendo. Eu não estou vendo a saída do controlador, certo? Mas fatalmente, para fazer isso aqui, o meu controlador ele deve ter colocado uma tensão no meu motor muito superior a 40 volts. Ou seja, algo que eu consigo fazer teoricamente, na prática eu não vou conseguir fazer, certo? Não tem como eu acelerar esse motor num único step de simulação, sem colocar uma tensão muito, mas muito acima do que o meu motor suporta. Bom, mas também eu quis analisar aí, como se diz, a variação paramétrica, certo? Para ver o quão robusto esse meu controle de tempo mínimo é a variação paramétrica. Na bibliografia, a gente lê que esse controle é bem sensível à variação paramétrica. Por quê? Porque ele foi obtido a partir do modelo do motor. Se eu obtive ele para um motor e aplico em outro, esse meu controlador não é o ideal para esse novo motor com variação. Então aqui eu consigo comparar de novo o sistema em malha aberta, certo? O original e o com variação. Eu consigo ver aqui o meu PI analógico, sem e com variação paramétrica. E aqui eu também consigo ver então o meu controlador de tempo mínimo. Então vocês notem que o meu controlador de tempo mínimo ele realmente é sensível à variação paramétrica. Mas o PI também certo? O PI não também é sensível a essa variação.
E eu diria que até mais aí do que o meu controlador de tempo mínimo, né? Tranquilo aqui, até aqui, pessoal? Então, estou mostrando um projeto aí, comparando o tempo mínimo com o PI. Nós vamos fazer ainda o deadbeat e o modelo de referência, certo? Vamos comparar todos esses controladores. Vocês viram que o PI também é sensível à variação paramétrica, certo? Não é só os controladores digitais aí, que eles são ditos sensíveis porque eles foram baseados no modelo, certo? Na hora que eu faço o cálculo para obter o controlador, eu utilizei o modelo. Se depois eu aplico num motor diferente, eu estou aplicando num controlador que não, numa planta que naquele controlador não é o ideal. Mas vamos continuando aí então para os próximos controladores. Então vamos agora para o deadbeat, certo? Então, para definir a função em malha fechada para o deadbeat, um dos requisitos era o número de polos que eu tenho que ter no meu novo controlador, ele tem que ser igual ao número de polos da minha função em malha aberta. Então, se a minha função em malha aberta era de segundo grau, aqui eu tenho que ter também, os meus polos também tem que ser uma função de segundo grau. Então, agora eu tenho 2 polos na origem, ou seja, 2 integradores. Esse zero que eu tenho no controlador, ele também veio da minha planta em malha aberta. Então, se eu pegar aqui embaixo eu tenho a planta em malha aberta, se eu for calcular aqui, eu vou obter que esse zero é menos 0,875, certo? E o ganho foi ajustado para quando eu aplicar um degrau, eu ter um erro zero em regime. Então, o que eu faço aqui? Primeiro, considero que esse ganho é igual a 1, aplico um degrau e vejo qual que é o ganho que eu tenho que aplicar para que esse erro em regime fosse nulo. Então, foi um ajuste aí manual, tá? Cheguei nesse ganho de 0,53. Então, novamente aqui eu estou criando então a função transferência em malha fechada que eu quero para o controlador tempo mínimo, substituindo na minha equação, que vai me gerar então a função transferência do controlador. Então agora eu tenho novos parâmetros. Aí. O meu controlador continua sendo de segunda ordem, tanto no numerador quanto no denominador. Eu deixei aqui do lado os parâmetros do controlador anterior, certo? Do controlador de tempo mínimo, para nós vermos que a gente realmente chega em um controle bem diferente, certo? Se eu comparo os parâmetros aqui do meu novo controlador com o controlador de tempo mínimo, vocês veem que eles são bem diferentes, tá? Então, de novo, aqui eu estou definindo a função de transferência do meu controle. Só estou mostrando os polos e zeros e estou criando aí a minha função de transferência em malha fechada. Então aqui nós temos de novo a resposta ao STEP, né? Sistema em malha aberta, PI analógico e aqui o tempo mínimo. Na verdade, o controle deadbeat. O controle deadbeat, ele precisa de, nesse caso aqui, né, de 2 passos de simulação para chegar no valor máximo. Ele não é tão rápido quanto o tempo mínimo, mas ele ainda é muito, mas muito, muito rápido, né? E, de novo, comparação com a variação paramétrica. Então, apliquei a mesma variação paramétrica e obtive, de novo, a resposta do sistema em malha aberta para esse novo motor. Para o meu PI aqui, então vocês notem que o PI ele perde, né, desempenho. E o meu controle aí de deadbeat também perdeu desempenho. Então, note que ele tem um certo sobressinal, um pequeno afundamento e ele já estabiliza. E por último, vamos ver o controle modelo de referência, certo? No modelo de referência,
Eu criei uma função de primeira ordem, certo? Porque essa função, um dos requisitos é que o grau relativo seja o mesmo. Então, a minha função de transferência em malha aberta, em Z, ele tinha um zero e dois polos. Então, o seu grau relativo é 1. Então, eu posso representar a minha função em malha fechada desejada como sendo uma função de primeira ordem. Como que eu obtive isso aqui? Eu fui ajustando o valor desse polo até dar um tempo de resposta que eu achei razoável. Foi ajuste manual, realmente. Eu ajustei em ponto 9, apliquei o degrau. Achei que foi muito rápido. Fui diminuindo esse valor do polo. Quanto mais eu diminuo o valor do polo, mais rápido. Na verdade, foi o inverso, né? Quanto menor esse valor, o sistema fica mais rápido. Então, eu fui aumentando até dar o tempo de resposta que eu queria. Certo? Então, aquele ajuste do polo foi realmente manual. Coloquei um valor, vi o tempo de resposta. Se eu quisesse, fui variando o valor do polo até eu ter um tempo de resposta que eu achei razoável ali. Então, vamos ver a resposta ali do sistema para a entrada integral. Então, aqui eu tenho meu sistema em malha aberta, o meu PI analógico, e aqui o meu modelo de referência, certo? Então, eu realmente ajustei esse polo como é um sistema de primeira ordem, ele não tem sobresinal, certo? Eu queria que ele tivesse uma resposta mais rápida aí que em malha aberta, né? Mas que também não fosse muito mais rápido que o PI. Certo? Então foi realmente um ajuste manual daquele valor do polo. De novo, vou aplicar a variação paramétrica. Aqui novamente o meu sistema em malha aberta. Então aqui sem variação e com variação. O que está oscilando aqui é o meu PI analógico. Então em vermelho é sem variação e em verde aqui é com variação. E aqui em um marrom, né, um marrom meio claro, o meu modelo de referência sem variação paramétrica e com variação. Então note que com variação ele também oscilou um pouquinho mais, mas muito menos do que o meu PI, né? Na verdade, ele respondeu de forma com variação paramétrica, ele respondeu igual ao PI sem variação, né? Praticamente, até um pouquinho mais rápido. Então, só um minutinho, deixa eu ver se eu abro o MATLAB. Parar um pouquinho o compartilhamento. Bom, então vocês viram ali que todos os controladores que nós projetamos ou que nós projetarmos, eles sempre vão ser sensíveis à variação paramétrica, porque quando você faz o projeto para uma dada planta. Se você aplica numa planta um pouco diferente, você vai ter um comportamento diferente, certo? Eventualmente, com muita sorte, pode ser que melhore, mas em geral vai sempre piorar, certo? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, isso foi mais um exemplo, né, da aplicação desses controladores para o motor de corrente contínua. Então, vamos seguir aí em frente. Tem mais algumas coisas que eu gostaria de conversar com vocês aí hoje. Bom, a melhor forma de a gente testar aí o controlador digital, né, não é da forma que nós fizemos aqui até agora, certo? Ou seja, fechando a malha, contando tanto a planta quanto o controlador em Z, certo? Aqui então, para fazer essa primeira análise, nós usamos tanto o controlador quanto a planta em Z, fechamos a malha e usamos a função step, né? Isso aqui dá uma primeira noção do quão bom ou não está o meu controlador, né? Mas o ideal seria eu testar o meu controlador discreto com a minha planta contínua. Isso a gente só consegue fazer no Simulink. Certo?
Então eu tenho aí meu controlador discreto, né? Onde eu vou implementar, na verdade, a gente não implementa a função de transferência, né? Nós implementamos, na verdade, a equação a diferenças. Então, o que eu quero obter nessa equação de diferença é a minha saída atual. Então, notem que se a planta do controlador, tanto o numerador quanto o denominador forem de segunda ordem, que foi os 3 casos que nós fizemos anteriormente, eu vou ter aqui que a minha equação de diferenças, eu dependo do UK até o UK menos 2, e dependo também do erro atual, erro de K, o erro de K na menos 1 e o erro de K na menos 2. Então eu quero calcular a minha saída atual, né, o U de K, então eu passo todos esses termos para o lado esquerdo, eu vou ter então que a minha saída atual depende do erro atual, ou seja, da entrada atual, da entrada uma amostra atrás e da entrada 2 amostras atrás. E também da minha saída uma amostra atrás e da minha saída 2 amostras atrás. Em geral, nós vamos implementar isso, né, num microcontrolador ou algum tipo de processador, né? A gente já viu esse exemplo aqui no primeiro dia de aula. Então, eu tenho o microcontrolador, eu vou ter aqui uma entrada de referência. Isso podia estar vindo por uma saída serial, né, ou uma USB. Aqui eu estou colocando uma entrada analógica para referência e uma entrada analógica para o meu sinal. Eventualmente eu posso precisar de filtros e de amplificação, né, se esse sinal for muito baixo. Ou seja, mesmo com um controlador digital, eu nunca vou, como se diz, eu sempre vou precisar de alguma coisa analógica, certo? Eu não consigo eliminar totalmente o mundo analógico, mas eu reduzo bastante esses componentes analógicos. Uma vez que eu digitalizo isso aqui, eu estou dentro do meu sistema digital. Eu vou ter então que a minha rotina de controle vai estar implementada num algoritmo, que vai ter ali uma inicialização, e o meu controle vai ficar num loop infinito, que tem que ser executado com o período de amostragem que eu defini no projeto, certo? Se eu projetar para um período de amostragem e depois aplicar num outro período, eu com certeza vou ter problema. Tranquilo? Estão acompanhando? Eu esqueci de compartilhar a tela, né? Pessoal, vocês podem abrir o microfone e comentar, né? Vou compartilhar a tela agora. Vou voltar alguns passos ali então. Então eu estava... Deixa eu voltar para o slide anterior. Então eu estava comentando, né, que a melhor forma de nós testarmos o nosso controlador digital é em cima de uma planta analógica, certo? Nossa planta, na verdade, é analógica. Aqueles testes que nós fizemos anteriormente, que eu mostrei para vocês, ali eu testei a função step, para mim é o controlador digital, e a minha planta supondo que ela é discreta. Só que, na verdade, ela é analógica. Então, esse tipo de teste eu só consigo fazer no Simulink. Então, eu poderia testar aqui minha planta discreta, meu controlador discreto, com a minha planta analógica. No mundo real, né, eu vou obter aí, então, a partir da função de transferência do meu controlador, se tanto o numerador quanto o denominador forem de segunda ordem, eu vou obter aí uma função que depende do U de K até o de K menos 2, do erro atual até o erro na menos 2. Isolo o meu U de K, que é a minha saída atual, e eu consigo calcular então a minha saída atual a partir dos erros atual, anteriores e das minhas saídas anteriores. Isso então vai ser implementado aí no controlador, né, que eu continuo tendo alguns circuitos analógicos, até que eu realmente digitalize esse sinal. Vou ter um software ali com inicialização e uma rotina de controle que tem que ser executada no período de amostragem do meu projeto. Então aqui eu tenho um exemplo mais simples, né, de um controlador aí de um PI.
Então, nesse caso aqui, o meu U de K depende da minha saída anterior, do meu erro atual e do meu erro anterior. Então, o controlador é um pouco mais simples. Então, meu programa vai ter uma etapa de inicialização, definir variáveis, configurar periféricos, né? Inicializar os valores das variáveis e um loop infinito. E a minha rotina de controle vai estar numa interrupção que garante que ele vai ser executado periodicamente no período de amostragem, certo? Então, o que eu tenho aqui, leitura das minhas entradas analógicas, atualização de variáveis, cálculo do erro, e aqui sim o cálculo aí do meu PI discreto. E por último, pegar esse valor que eu calculei e jogar para a saída. A gente tem que levar bastante coisa em consideração, né, na hora de definir tanto hardware quanto software, né? Que tipo de processador que eu preciso, né? Qual que é o poder de cálculo que eu preciso, né? Se a interrupção ela deve ser executada num tempo menor que TS. Os conversores também, eles não são instantâneos. Esse período de conversão tem que ser muito mais rápido que o TS. Eu tenho que escolher a resolução das variáveis, resolução dos conversores, né? Quantidade de memória que eu vou precisar, tanto RAM para os dados quanto flash para o programa, né? E os circuitos auxiliares que eu preciso aí, né? Tenho que saber que tipo de linguagem de programação eu vou utilizar, tenho que saber configurar o processador, priorizar as interrupções, né? Porque a prioridade da interrupção do controle tem que ser a mais alta possível. O meu controle não pode ser interrompido, ou quando chegar a interrupção dele tem que acontecer na hora, não pode haver atraso. Eu posso implementar proteções, calibrações, comunicação, né? Isso aqui pode comunicar com o sistema supervisório e passar a performance dele em tempo real, né? Então tem muitas coisas que a gente consegue fazer com controle, né? Que vão além do controle, na verdade. Tudo certo por enquanto? Então vamos seguindo em frente aí. Bom, eu queria comentar aqui, então, agora alguns problemas práticos aí que a gente pode ter na implementação, certo? Que a gente não descobre naquela etapa de projeto. Alguns deles são atraso no cálculo da saída, porque quando eu fiz o projeto, a minha teoria de controle, ela supõe que tudo é feito instantaneamente, mas na prática não é, né? Resolução das variáveis, resolução dos conversores, saturação ou estouro das minhas variáveis, certo? Podem ocorrer, e saturação dos conversores também. Vamos começar a entender o que seria o atraso na saída, né? Bom, para minha rotina de controle ser executada, o primeiro passo que nós vimos é a conversão analógico-digital. Então, os nossos conversores analógico-digital, eles não são instantâneos, eles precisam de um certo período aí para fazer essa conversão e eu ter o meu número digital. Uma vez que eu tenho essa conversão, eu tenho um tempo para o cálculo da minha rotina de controle. Então, eu tenho que fazer uma série de operações matemáticas, essas operações também demandam tempo. E, por último, eu tenho que pegar a minha saída, o valor que eu calculei, e jogar no conversor DA. Esse conversor DA também não é instantâneo. Então, notem que, na nossa teoria, tudo acontece exatamente no momento da amostragem. Na prática, eu tenho um atraso até eu estar atualizando a saída. Isso vai se repetir aí para toda a amostragem, certo? Esse processo vai sempre se repetindo. Então, aqui eu tenho um tempo de atraso que não estava previsto quando eu desenvolvi o meu projeto e que pode me levar a ter algumas surpresas quando eu for implementar essas coisas na prática, né? Bom, uma solução para isso, então esse tipo de controle aqui, ele é chamado de controle passo atual, certo? Por quê? Porque a minha saída atual, ela depende da entrada atual.
Então, nesse tipo de controle, eu sempre tenho esse atraso mínimo, que o único jeito de eu resolver ou eu reprojeto para ter um período de amostragem maior, certo? Se eu não consigo reduzir esses tempos, eu tenho que aumentar o período de amostragem, então eu tenho que voltar no projeto controlador, ou eu uso um controlador mais potente. Então eu vou ter que gastar mais para ter um controlador que tenha uma capacidade de cálculo maior, mais rápida. Tranquilo aí, pessoal? Acompanhando ainda? Beleza, vamos continuando então. Bom, uma solução para esse problema do atraso é o que a gente chama de controle passo à frente. Nesse controle passo à frente, quando nós estivermos calculando a nossa função de transferência do controlador, essa função ela não pode depender do erro atual. Ela só pode depender dos erros anteriores. Como fazer isso eu vou mostrar no próximo passo. Mas o que interessa é que quando eu entro aqui no meu período de amostragem, eu já tenho a minha saída. Então eu simplesmente o que eu faço? Primeiro eu leio e disparo os conversores. Como eu já tenho a saída, porque ela só dependia dos erros anteriores, eu já posso jogar essa saída para a saída do conversor digital analógico. Uma vez que eu já fiz isso, eu posso agora executar minha rotina de controle. Para quê? Para calcular a minha próxima saída. Uma vez que a minha saída ela só depende dos erros passados. Então, como eu tenho aqui os erros passados já, eu posso controlar a próxima saída. É quase como se fosse uma predição, certo? Quase como se fosse um sistema preditivo. Nesse caso, o meu atraso vai se resumir ao atraso dos conversores, AD e DA. Mas de tal forma que eu tenho que ter um controlador que a minha saída atual não dependa do erro atual, dependa somente dos erros anteriores. Assim, eu sempre vou estar calculando minha próxima saída, na verdade. E eu reduzo esse problema do atraso. Ok? Então, notem que então, a minha saída, minha atualização da saída veio para antes do cálculo. Mas para fazer isso aqui, a minha função, minha equação a diferenças, não pode depender do erro atual. De uma certa forma, a gente introduz um erro que é igual a uma amostra. Um erro que você é controlado, que é um erro de uma amostragem. Bom, como que a gente pode fazer isso aí, né? A ideia seria, então, forçar um atraso. Um atraso em sistemas digital é z na menos 1, ou 1 sobre z, né? Então eu coloco esse atraso, que ele não existe na planta, certo? E a princípio não existe no controlador, eu ainda vou projetar esse controle, né? Só que eu anexo esse atraso à minha planta. Então, de novo, esse atraso não existe, certo? Eu introduzi aqui no sistema. E tenho então uma nova planta que, além da função de transferência da planta, também tem esse Z-1, que é um atraso. Projeto o controlador, faço todo o projeto do controlador, só que na hora de implementá-lo, agora eu vou trazer esse atraso, que ele não existe na planta, para o meu controlador. Se eu multiplicar isso aqui por Z na menos 1, esse Z na menos 1 é como se multiplicar aqui embaixo, notem que eu vou ficar aqui com Z na menos 1, Z na menos 2, Z na menos 3, de tal forma que, quando eu for obter minha equação a diferenças, aqui está tudo com Z na menos alguma coisa, ou seja, eu não tenho nenhum parâmetro que não dependa de Z na negativa. Todos estarão atrasados. E assim a minha saída atual não vai depender do erro atual. Mas tem todo esse processo. Eu tenho então que introduzir um atraso
no meu sistema, que não existe. Projeto meu controlador, supondo que esse atraso faz parte da planta. E na hora de implementar o controlador, na verdade, eu trago esse atraso para o controle. Isso vai fazer com que a minha saída atual não dependa do erro atual. Ou seja, quando eu tiver os meus erros, eu já posso calcular a minha saída futura, na verdade. Tranquilo, pessoal? Deu para entender a ideia? A ideia é relativamente simples, tá? É uma forma de forçar aí que a minha saída atual ela não dependa do meu erro atual, certo? Qual que é o problema? Eu vou tornar a minha planta que eu vou estar projetando mais complexa, certo? Eu aumentei o grau da planta quando eu coloquei aquele Zn-1. O meu denominador, né, Zn-1 é 1 sobre Z, eu incluí um polo na origem da minha planta para fazer o projeto. Então, o projeto controlador vai ficar um pouquinho mais complexo, vai dar um pouco mais de trabalho. Então, vamos ver aí mais alguns problemas práticos aí, né, que a gente pode ter, né? Nós temos questão aí para variáveis de ponto fixo, né? Eu tenho questão de resolução. Isso aqui é mais uma questão de sistemas digitais, né, que vocês já devem ter estudado, né? Essas variáveis digitais, elas podem ser de 8, 16, 32. Os nossos processadores, na maior parte dos computadores hoje, são de 64 bits, né? Mas microcontrolador, ainda tem bastante microcontrolador de 16, 32 bits. É um controlador potente, tá? Para controle. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão aí de resolução das nossas variáveis. Tem processador também de ponto flutuante, tá? Bem poderosos aí, né? Então, com processador de ponto flutuante, esse problema de resolução praticamente acaba, né? Só que os conversores digital analógico e analógico digital, é difícil ter conversor com mais 16 bits, tá? Conversor aí de 24 bits, aplicação típica é sistema de som. Porque o som você precisa realmente de uma boa qualidade ali, né? Mas para controle é bem comum aí conversor de 12 ou no máximo 16 bits. Então, só a título de exemplo, né? Ninguém vai ter aí um número de um conversor de 4 bits, mas um conversor de 4 bits teria 16 níveis, né? Um de 8 bits, 256. Então, vocês devem estar já habituados com isso aí de controle de sistemas digitais, né? 16 bits dá 65 mil e alguma coisa, e assim por diante. Então, só a título de exemplo, né? Se eu tivesse um conversor de 4 bits, sem sinal, né? E quisesse fazer uma conversão analógica de 0 a 15 volts, eu ia ter aí basicamente 1 bit por volt. Então, se eu quisesse representar o valor de 8,5 volts, eu não consigo. Ou eu tenho 8 ou eu tenho 9. Certo? Então, esse é um problema que a gente pode aparecer aí para a gente. É lógico que 4 bits não existe um conversor de 4 bits, né? Só temos aí acima de 8, mas é só para, digamos assim, amplificar o problema para ficar mais claro, né? Então, o fato de eu não ter uma resolução muito boa nos meus conversores pode implicar que, vamos supor de novo esse conversor de 4 bits, né? O incremento de 1 bit é 1 volt. Então, pode ser que o meu controle ele entre num que a gente chama de ciclo limite, é que eu dou um incremento, eu aumento demais a tensão, depois eu decremento demais, ou seja, eu nunca consigo atingir o valor que eu quero, a minha referência. Um outro problema de imprecisão, eu estou lendo uma variável de entrada, acho que ele está num valor, mas na verdade o valor que eu quero não é aquele, certo? Porque houve um truncamento ou um arredondamento da minha variável, eu estou achando que eu estou lendo o valor pontilhado, mas na verdade minha variável está no valor abaixo.
E por último, aí, outra coisa é estouro de variável, certo? Eventualmente eu estou com uma variável que está próximo do seu limite, incremento, ele dá um estouro, e eu vou ter também de novo um problema aí com a minha saída ou com a minha entrada. Só para a gente, então, mais uma vez aí, né? Controlador aí de ponto fixo, ele é sensível a problemas de arredondamento e saturação. Os meus conversores, em geral, eles sempre são de ponto fixo. No máximo, eu vou ter conversor aí de 16 bits. Ponto flutuante, eu praticamente não tenho mais problema de arredondamento, mas eu continuo com o mesmo problema com os conversores, certo? O problema dos conversores não desapareceram. Eles vão ser sempre conversores ali de 12, 16 bits. Certo, pessoal? Bom, ninguém se manifesta aí, então eu vou seguindo em frente, tá? Tenho que comentar mais alguns problemas que nós podemos ter na prática aí em controle digital, tá? Bom, um problema que nós podemos ter aí com a representação imprecisa dos parâmetros por causa da resolução das variáveis, eu vou voltar para um exemplo de 4 bits, tá? Então, num conversor de 4 bits, ou numa variável de 4 bits, eu tenho aqui então 1/4 aí do meu plano Z, né? Então aqui eu tenho 1/4 do ciclo unitário. Os valores que eu consigo representar nesse plano são os pontos aqui redondinhos, certo? Então vocês lembrem que quando a gente aumenta muito a frequência de amostragem, todos os polos e zeros tendem para 1. Então, se eu não tenho uma resolução, que eu vou aumentar a resolução, certo? Aqui então tem um sistema de 8 bits. Então, de novo, eu tenho aqui os pontinhos, que são os valores que eu consigo representar com uma variável de 8 bits. Então, vocês notem que eu não consigo representar todos os valores. E se meus polos e zeros estão tendendo para 1, pode acontecer que eu cancele um polo com um zero sem querer. Por quê? Porque eu não consigo representar o valor correto. Então eu vou dar um zoom nessa região. Então vamos supor que o meu valor projetado para o meu polo e para o meu zero estão no valor em vermelho. Mas na hora de eu implementar nesse processador de 8 bits, esses valores vão ser truncados para o ponto mais próximo. Ou seja, eu implementei um controlador que tinha essa posição em vermelho, mas na prática o meu controlador ficou com a posição em verde. Certo? Então, esse é o problema que pode acontecer quando a gente aumenta muito a frequência de amostragem e eu não tenho uma boa resolução das minhas variáveis. Certo? Então, a gente falou no primeiro momento que aumentar a frequência, meu controlador digital se aproxima do analógico, só que existe um problema prático que é a resolução das variáveis. Então, quanto maior for a resolução, menor esse problema, certo? Ou seja, as minhas variáveis elas são discretas no tempo, mas elas também são discretas na amplitude. Eu não consigo representar qualquer valor. E isso geralmente não é considerado na nossa metodologia de projeto, certo? Então esse problema ele é agravado com o aumento da frequência de amostragem. Tranquilo? Bom, vou seguir mais alguns exemplos ali de problemas que a gente pode ter, né? O estouro é mais uma questão de sistema digital, que vocês devem conhecer esse problema, né? Então eu vou supor de novo variáveis de 4 bits por simplicidade, né? Então vamos supor que eu queira somar 11 com 6. Bom, a representação de 11 digital, né, em binário é 1, 0, 1, 1. E a representação de 6 digital em binário é 0, 1, 1, 0. Então, se eu for somar essas duas variáveis de 4 bits, eu vou obter 17.
que em binário é uma variável de 5 bits. Bom, mas se eu estou trabalhando com 4 bits, esse quinto bit vai ser truncado, certo? Vai ter um estouro. Eu somei então 11 aqui com 16 e obtive 1. Então esse é um problema que pode acontecer de estouro, certo? Se eu tiver algum mecanismo, eu posso detectar que houve um estouro e saturar minha variável. É melhor do que estouro, né? A questão do estouro já é uma questão mais de sistemas digitais, né? Vocês devem ter visto isso em sistemas digitais. Mas é bom que a gente tenha em mente aí, né? Também em nosso controle digital. Bom, o meu controlador, eventualmente eu posso, se eu tiver mais de um controlador, implementar eles em série ou em paralelo, né? Um exemplo aqui de aplicação em paralelo é o PID, certo? Eu poderia separar os meu PI em dois controladores. Coloco os dois em paralelo, vou ter o meu PI, certo? Então, tem várias formas de a gente implementar nossos controladores aí. Bom, outros problemas que nós podemos ter na implementação prática, primeiro é não linearidade do meu atuador, certo? Então eu posso ter feito um projeto de um controlador, supondo que o meu atuador é linear, mas ele não é. Por exemplo, o escoamento aí de um fluido para uma válvula, certo? Eu quero controlar esse escoamento, estou mexendo proporcionalmente na válvula, acho que a minha saída, a minha vazão vai mexer proporcionalmente, mas na verdade eu vou ter algo que não é linear. Outro exemplo que nós temos, que geralmente a gente não considera na hora do projeto, é saturação. Vou citar aqui o exemplo de um PWM, né, um controle de um motor. Se o meu inversor tem uma saída de 220 volts, quando o meu PWM for 100%, eu vou ter 220 volts. Não tem como eu aumentar essa tensão. E um outro problema é saturação de derivada. Um exemplo de saturação de derivada, de novo, é uma válvula, certo? Então, vamos supor que eu tenho uma válvula que ela é acionada por um motor de passo. Eu não consigo fazer com que esse motor de passo abra numa velocidade maior do que uma velocidade limite. Então, às vezes eu quero aplicar um degrau nessa válvula, eu não consigo, porque a minha válvula ela não abre instantaneamente. Então, eu posso ter problemas aí de não idealidades, né, devido a meu atuador, certo? Então, os problemas basicamente são não linearidade, saturação de amplitude e saturação de derivada. Todos esses problemas, geralmente, nós não consideramos no nosso projeto. Bom, o problema da não linearidade, ele não é tão difícil de resolver, mas ele vai implicar em mais cálculos, né? Se eu conheço a função não linear do meu atuador, antes da minha entrada de controle, eu posso implementar a função inversa da minha válvula. Com isso, na saída, eu vou ter uma função linear, certo? Eu tenho meu atuador, que é não linear, implemento a função inversa dentro do meu controle, de tal forma que essa função de transferência agora é linear. Não é muito difícil, mas eu preciso conhecer a função não linear do meu atuador e preciso implementar isso no controle. São mais cálculos para serem feitos. O problema da saturação, em geral, ele ocorre na ação integral. Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho uma planta que tem uma dada resposta, certo? E um controlador que foi projetado. Esse é um controlador PID, né? Se eu aplicar esse controlador nessa planta sem saturação,
O meu controlador ele dá um pequeno subsinal e estabiliza aqui em menos aqui de 10 segundos. Então, meu controle consegue atuar muito rapidamente. Agora, se a minha planta tiver saturação, o que acontece é que o meu integrador ele não enxerga a saturação, certo? Ele acha que está colocando uma tensão no motor, por exemplo, acima de 100%, e na verdade ficou saturado em 100%. Quando eu saio da saturação, de certa forma eu tenho, entre aspas, né, uma energia armazenada no integrador. Até o meu sistema descarregar essa energia, vocês notem que o tempo de estabilização para o mesmo controlador com saturação, ele demora um tempão aqui. Ele vai ficar muito maior do que 40 segundos para ele estabilizar. Por quê? Aqui eu tenho as minhas duas saídas, certo? Sem saturação e com saturação. Então notem que a minha saída aqui, na verdade, ela saturou. Só que a minha saída do integrador, antes da saída fora da planta, ele continua aumentando. Só que ele não consegue colocar essa tensão. A tensão limite nesse caso aqui era 2. Bom, uma solução muito simples para isso, que é chamada de filtro anti-indup, é o seguinte: detectar se saturou. Quando que isso aqui vai saturar, certo? Quando essa minha entrada, minha saída do meu controlador, ela for maior do que a saída na prática, certo? A saída após o meu atuador. Se eu detectar isso aqui, o que eu tenho que fazer é separar o meu controle em duas etapas, certo? Eu separo ele no meu integrador, eu executo ele de forma separada. E tudo que eu tenho que fazer é desligar o integrador. Detectou saturação, eu venho aqui e desligo aqui a minha entrada integral. Tem várias formas de fazer isso aqui, certo? Isso é uma delas. Mas a ideia sempre é desligar o integrador quando eu tenho uma saturação. Se eu faço isso, a resposta do meu sistema, vocês lembrem que ela era uma resposta que ela dava uma sobressinal grande e ficava depois um tempão até estabilizar, certo? Se eu faço isso, a minha ação integral ela não fica acumulando energia quando eu atingo a saturação. Certo? Então isso é chamado aí de filtro anti-indup e ele resolve esse problema de saturação da minha saída, certo? Tá joia, pessoal? Então tem alguns comentários aqui. Não, são anteriores, né? São antigos. Bom, então o meu objetivo na aula de hoje, né, era dar uma repassada nos projetos ali dos controladores, principalmente nos projetos integrais, né, do controlador digital. O controlador de tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência. Mostrar que eles são sensíveis a parâmetros. Então, se eu projeto aqueles controladores para uma planta e aplico em outra, eu tenho ali, vou ter problema de desempenho. Mas o PI também é. Eu mostrei para vocês ali que eu projetei um PI analógico. Quando eu aplico aquele PI analógico na minha planta com variação paramétrica, eu também tenho perda de performance. E em alguns casos ali, eu diria que elas foram maiores do que os meus controles digitais. E por último, aí na nossa aula, eu quis mostrar para vocês alguns problemas que nós podemos ter na prática, né, quando formos implementar controladores digitais. Então, eu projetei meu controlador, na simulação tudo funcionou, né? E aí, na hora que eu vou implementar na prática, ali no hardware, né, eu tenho uma surpresa que não está funcionando. Então, eu mostrei para vocês várias coisas que podem estar acontecendo para que o nosso controlador funcione na simulação, mas não funcione quando nós vamos implementar. Certo, pessoal? Uhum.
Certo. É uma boa pergunta. Eu vou abrir aqui o MATLAB e eu posso mostrar para vocês como a gente faz isso aí no Simulink. Vai demorar um pouquinho aí para abrir o Simulink, tá? Vamos ver se o MATLAB está pensando ainda. Infelizmente o MATLAB é meio lento. Isso, abriu aqui. Deixa eu fechar o gráfico. Bom, uma forma então de... deixa eu mostrar duas formas diferentes. Acho que vai ficar melhor. Bom, então uma forma então de nós implementarmos esse controlador, ele está dando interrogação aqui porque eu não defini ainda a função de transferência. Bom, tendo a função de transferência em Z, eu uso um bloco normal de função de transferência, sempre separando a minha planta contínua, que eu tenho implementado o meu motor de corrente contínua,
Tá uma implementação um pouquinho mais complexa, tá? Então aqui tudo é contínuo, tudo está em S. Então esse bloco aqui é o meu motor. Sempre então entre o sistema contínuo e a minha planta que é digital, eu tenho que ter esses blocos do zero ordem hold. Tomar cuidado que esses blocos do zero ordem hold, eles têm que ter como sample time o TS definido no projeto. Então, tanto o conversor digital analógico quanto o conversor analógico digital, no Simulink ele é implementado pelo mesmo elemento, pelo zero ordem hold. Certo? Então aqui eu tenho a saída do controlador sendo aplicado no zero ordem hold, aplicada aqui na minha planta contínua. Aqui eu estou fazendo controle de velocidade, né? Então estou lendo a velocidade, passo pelo zero ordem hold e entro aqui na referência, certo? A minha referência, como era contínua, eu também estou passando por um zero ordem hold. Aí eu posso aplicar na minha função transferência. Bom, tem uma outra forma que eu acho melhor de fazer isso, certo? Deixa eu ver se é esse aqui. Não, é o outro. Uhum. Que é usar uma função chamada MATLAB Function. Então essa função MATLAB Function, nela eu posso, se eu for aqui, se eu não me engano ele está em Subsystem. Não é Sources. Aqui, Porting and System. Não, acho que não está aqui. Uhum. User Define, aqui. MATLAB Function, certo? Então esse bloco MATLAB Function, eu estou dando 2 cliques para abrir, eu posso escrever um programa na mesma linguagem do MATLAB, certo? Então notem que aqui eu estou implementando a equação a diferenças. O único detalhe nesse MATLAB Function é que eu não consigo daqui buscar variáveis que estão definidas no meu workspace, certo? Para eu passar variáveis aqui para dentro, ou eu entro com o valor numérico, certo? Ou eu passo através de entradas. Então, isso aqui ele é um vetor do numerador, um vetor do denominador. Essas entradas elas têm que ser definidas aqui na função. Então, aqui eu tenho uma saída e 1, 2, 3, 4 entradas. Eu quero mais uma entrada, o que eu faço? Simplesmente escrevo aqui, coloquei uma nova variável. Quando eu salvar aqui, estou salvando. Ainda não salvou. Isso. Notem que quando eu salvei, ele criou mais uma entrada aqui. Ó. Então, toda vez que eu quiser colocar entradas, basta eu colocar aqui entre parênteses no nome da minha função e salvar, né? Tirei essa entrada. E de novo, sempre separando a parte contínua da parte discreta, eu tenho que ter o zero ordem hold. E sempre tomar o cuidado para definir o período de amostragem no período do projeto. User Defining Function, eu não tenho bem certeza do nome, viu? Deixa eu ver aqui de novo. MATLAB Function, MATLAB System, eu não sei se é esse, deixa eu só arrastar para cá, para a área de comandos, daí eu vou saber. De novo, vai demorar um pouco para pensar. Deixa eu ver esse segundo comando aqui.
Essa função FCN, você só consegue entrar com um cálculo matemático. Agora, o MATLAB Function, você entra aqui com a linguagem de programação, certo? Então, ele começa aqui com a função, uma entrada e uma saída, e dizendo que a saída é igual à entrada. Se eu quiser fazer qualquer coisa aqui, implementar loop, implementar for, eu posso fazer. O único detalhe é que eu não consigo chamar variáveis que estão definidas aqui no workspace, certo? As variáveis que estiver definidas no workspace, ele não conhece. Para fazer isso, o que eu costumo fazer é criar mais entradas, né? Crio mais entradas aqui. Cadê? Esse não. Crio mais entradas, né? Aí esses blocos aqui de constantes, aqui eu consigo colocar variáveis que estão definidas no workspace, né? Aí eu entro com essas variáveis e consigo lê-las na função. Tranquilo, pessoal? Então, após obter... Então, é desse modo que a gente implementa, certo? O único detalhe também, que eu me lembrei aqui para explicar para vocês, é que... Deixa eu ir para o outro, não era esse aqui. É que todas essas variáveis que estão aqui, toda vez que eu entro nessa função, elas são perdidas, certo? Para eu poder memorizar uma variável no espaço de simulação, eu preciso definir as variáveis como persistente. Então, essas variáveis que estão como persistente, quando eu saio da função e entro novamente, ela é mantida. As variáveis que não são persistentes são perdidas. Ou eu tenho que ficar lendo elas toda hora aqui nas entradas, certo? Aí um problema que tem com essas variáveis persistentes é que a primeira vez que você for executar essa função, elas não estão definidas. Então, para resolver isso, a gente pode implementar um if. Esse comando ele verifica se a variável está vazia, e se ela está vazia, eu tenho que inicializar elas com algum valor. Senão, eu vou ter erro na hora de simular. Esse if aqui, ele só vai ser executado na primeira vez que essa função foi chamada, certo? Ele vai ver que eu posso utilizar qualquer uma das variáveis, certo? Uma vez que uma das variáveis está vazia, eu detecto que ela está vazia, inicializo elas, a partir desse momento ele não executa mais esse loop, esse if. Então, alguns cuidados aí que a gente tem que ter nessa uso dessa função. Mais perguntas aí, pessoal? Bom, independente de a gente encerrar ou não a disciplina, sempre que vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem me encaminhar por e-mail, certo? Que a gente pode marcar uma conversa aí. Minha dúvida é que a parte 2 eu implementei na forma canônica do API MATLAB Function. Mas agora o... certo. Forma canônica isso quer dizer que você entrou com a função de transferência. O G, C, Z. Que tem o numerador, denominador, né? Não sei se é isso que você está querendo dizer, Bruno. Entrou com a função, né? Não tem problema.
Eu tenho um. Como o semestre for mais curto, eu estou aceitando que vocês façam dessa forma. Então, nesse caso aqui, ó, foi entrado com a função, ó, função do controlador em Z. Essa função do controlador em Z foi definida num desses arquivos .m, certo? Então você pode entrar com a função, não tem problema. Não pode esquecer de sempre utilizar aqui o zero ordem hold para separar a parte analógica da parte digital, tanto na saída quanto na entrada. Mas você pode usar a função de transferência. Eu gosto de usar o MATLAB Function porque ele fica mais próximo do que eu faria no microcontrolador, certo? Ou sei lá, num PLC, ou seja lá qual for o processador. Mas você pode entrar com a função, vai funcionar igual. Esses dois modelos no Simulink, esse aqui que está utilizando a função de transferência em Z, e esse que utiliza o MATLAB Function, os dois dão exatamente o mesmo resultado. Eu gosto desse pela questão que eu te falei, ele é mais próximo do real, certo? Ele parece um programa de um processador mesmo, né? Não sei se eu entendi direito e se eu respondi, Bruno. Compreendeu o que eu disse? Não sei se era o que você perguntou, se ficou claro. Não sei se você está me ouvindo agora. Professor, o senhor está me Oi, escutando? estou escutando agora. Ah, perfeito. Vou pegar o fone de ouvido. Professor, no 2, eu implementei com o MATLAB Function, mas eu não sabia que era a fórmula canônica do controle PI, né? Eu sabia que explicar pro integrador, eu sabia que tinha que ser proporcional pelo bico de amostragem. Eu conhecia a fórmula canônica, eu implementei isso, transformei em equações diferenciais. Agora, nesse GDC, eu tenho equação diferente. E Bruno, aí a minha dúvida é, tá falhando um pouco a tua comunicação. Você pode repetir de novo? Nesse GDC? se é uma equação bem grande, uma equação de diferenças bem grande, não sei qual é a fórmula canônica. Aí minha dúvida é, eu implemento literalmente. Implemento literalmente, eu não sei se eu compreendi bem. Se ficou uma função de transferência muito grande, você pode definir a função de transferência e utilizar aquele bloco lá de função de transferência, né? Que é esse aqui, né? Geralmente como vocês faziam em S, né? Você definia a função de transferência, você pode fazer o mesmo para Z, certo? Porque o problema é quando fica uma função de transferência muito grande, é que a equação, a diferença também fica grande, né? Isso, professor, exatamente isso também. A equação de diferença está muito. Uhum. E aí na parte 2, eu controle. Então era simples fazer É, pegar a equação de diferença e transformar em uma programação aqui no MATLAB quando você Function. obteve a tua função de transferência do controlador, você chegou a utilizar aquele um comando que eu mostrei para vocês, min_heal? Sim, sim. Ah, ok. Ele reduziu de ordem quarta ordem. Ok, ok. Se a tua planta é aquela do amortecedor? A minha planta é um DAV, um dispositivo de Um quê? celular. É um motor BLDC, na verdade, né, Ah, um mano? motor É um BLDC? motor BLDC, Mas é estranho acionamento ter dado magnético uma com uma ordem bomba. tão alta. Sim. Geralmente ele dá de segunda, no máximo terceira ordem. Só que tem errado alguma coisa. Eu conferi aqui bastante, Uhum. porque eu tava em dúvida
isso mesmo, continua dando esse valor. Eu preciso dar uma olhada, Bruno. Eu vou pegar o teu trabalho lá e dar uma olhada. Realmente assim fica difícil eu ter certeza. Então, vou implementar com essas diferenças como eu encontrei, é uma senhor, qualquer coisa o senhor corrige. Tá joia. Beleza. Ok, Bruno. Mais alguma pergunta aí, questões, pessoal? Bom, eu devo conseguir passar a nota de vocês aí até sexta-feira, certo? Com a aula de hoje nós estamos encerrando aí o semestre. Eventualmente, se alguém precisar de alguma nota extra, nós temos temos semana que vem para estar fazendo alguma atividade aí de IFA, né? Mas até sexta-feira nós vamos ver aí como está o resultado, tá? Então, no mais eu queria agradecer a presença de vocês aí. Eu sei que o semestre foi um pouco conturbado, né? Bem diferente do que nós estamos habituados. Vamos se adaptando aí nessa nova realidade. Vamos ver se a gente volta aí para a sala de aula, né, em breve aí. Certo, pessoal? Beleza, eu também queria agradecer, pessoal. Um abraço para todo mundo aí. Qualquer dúvida, eu estou sempre disponível aí por e-mail, certo? Se precisar, a gente marca uma conversa. Valeu, pessoal. Então, nós estamos encerrando a aula e praticamente aí encerrando o semestre, tá joia? Um abraço para todo mundo.